Olá, gente, uma boa noite a todos. Hoje, domingo, dia 13 de setembro de 2015, são 22 horas e 23 minutos aqui no bairro da Abolição, no Rio de Janeiro, com temperatura aqui de 18 graus cravados, ou seja, 18 graus, vírgula zero. Começamos aqui nosso plantão, edição Trovoada do Tempo aqui do início da semana, para a gente comentar sobre o que está acontecendo e o que deve acontecer nos próximos dias aqui no Rio de Janeiro. Nós tivemos, na verdade, uma temperatura bem baixa hoje aqui no Rio de Janeiro. A temperatura, pelo menos aqui no bairro da Abolição, não passou dos 20 graus, ficou aí entre 19 e 18 graus, variando no decorrer do dia de hoje. E bem provável que hoje, que eu não tenho os dados do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, que registra, responsável por registrar as temperaturas mínimas e máximas de todas as regiões do Brasil, eu não tenho ainda uma posição do IMET quanto se tivemos ou não a temperatura mais baixa, pelo menos a temperatura máxima, a mais baixa do ano. Mas, pelo menos aqui na abolição, a gente conseguiu ter aí um registro de temperatura mais baixa do ano. Então, tudo isso foi em decorrência da chegada de uma massa de ar polar até forte, moderada a forte da cidade, até de 1025, 1026 hectopascais, que ela veio até de forma continental. Até o momento eu tenho que falar que ela até, de certo modo, surpreendeu o nível dela de radiação que ela pudesse ocasionar aqui em relação à temperatura. Realmente me surpreendeu bastante, mas a gente pode dizer que com essa massa de ar polar, praticamente a gente encerra aí o inverno, porque não vai ter uma outra massa de ar polar tão forte quanto essa, a fim de abaixar as temperaturas. A gente não teve neve no sul do país, é verdade, mas tivemos aí realmente recortes de temperaturas negativas na região sul, e até mesmo a ver se está no último plantão Trovoada do Tempo, que tivemos ocorrências de neve em algumas partes da província de Buenos Aires. O que deve acontecer para os próximos dias é que amanhã o tempo já começa a ter sinais de melhoria, períodos de melhoria. A gente pode ter ainda pela manhã e também na parte da tarde e noite alguns chuviscos, em decorrência das aberturas de sol, um pouquinho de elevação da temperatura. A temperatura amanhã deve registrar a máxima entre 25 a 26 graus, já tendo aí esse aumento. E nós vamos ter aí a entrada aí de uma nova frente fria no sul do país. Sendo que essa frente fria ela não vai ter o mesmo poder de penetração, ou seja, de radiação, com a massa de ar polar, da mesma forma que aconteceu nesse final de semana. Nós vamos ter, depois da passagem dessa massa de ar polar, a volta do bloqueio atmosférico na região centro-oeste. Esse, na verdade, esse bloqueio vai começar, por aquilo que pareça, do norte do país e em direção ao centro-oeste. E, em decorrência disso, a frente fria que já vai estar amanhã já começa a chegar no sul do país e na terça-feira já entra em São Paulo, pode ter aí uma chance aí de um aumento de nebulosidade aqui no Rio de Janeiro já na terça-feira, podendo causar com um pancada de chuva na terça-feira à noite, madrugada de quarta-feira, e tendo aí uma nebulosidade variável na quarta-feira no Rio de Janeiro. Mas a frente fria não vai trazer uma nova massa de ar polar com queda brusca de temperatura. Ela deve ficar, por causa desse bloqueio atmosférico, já que os ventos vão começar a soprar do quadrante norte, ou seja, do interior do continente, ou seja, da região norte para a região centro-oeste, sul e sudeste, esse bloqueio atmosférico vai começar a dificultar a passagem dessas frentes frias. Então, a gente vai começar a ter o que? Esses ventos soprando de norte, facilitando o aumento de temperatura já a partir de amanhã, e na terça-feira a gente já deve ter uma temperatura aí, pelo menos no Rio de Janeiro, variando entre 29 a 30 graus. E vamos ter aí, pelo menos até o início do inverno, uma tendência de elevação da temperatura, ou seja, a gente deve ter aí frentes frias até passando, mas não com tanta influência de queda de temperatura tão como aconteceu nesse final de semana. Então a gente pode dizer que essa frente é a frente fria com a massa de ar polar que
foi a última inverno que causasse esse resfriamento, já que a gente está até com o El Niño em vigor, disso ter vindo a acontecer. Bom, mais tarde que nunca para fechar esse inverno com chave de ouro. Mas a gente teve uma boa notícia em relação aos níveis de chuva que até surpreenderam. Até para fechar o plantão pelo lado do tempo, nós tivemos níveis de chuva variando entre 20 até mesmo 120 milhões de chuva nesse final de semana. Até na região ali da Rocinha foi a região onde teve o maior registro de chuva aqui no Rio de Janeiro. Nem o Alto da Boa Vista teve esse registro de chuva. Foi nas regiões do... Tudo na Zona Sul. Nós tivemos na Rocinha, tivemos no Jardim Botânico, tivemos, com exceção da Zona Sul, o Alto da Boa Vista, ou seja, regiões de montanha, regiões um pouco mais elevadas, tivemos aí registro de chuva realmente um pouco acima do normal por mês. Ou seja, ultrapassaram o que é esperado para todo o mês de setembro, que é uma média aí de 80 milímetros, 70 a 80 milímetros de chuva para o mês de setembro. Então, as outras regiões também receberam bastante chuva em relação à proporção por mês. Então, quase praticamente todas as regiões tiveram pelo menos metade da chuva esperada para todo o mês de setembro. E as outras regiões, pelo menos do Vale do Paraíba, sul do estado de São Paulo, receberão aí um constativo bom de chuva para dar uma amenizada aí no nível dos reservatórios. Então, essa foi a boa notícia e o tempo volta a esquentar já a partir de amanhã, mas efetivamente aquele calor volta mesmo na terça-feira. Então, gente, estou ficando por aqui. Aí desejo a vocês aí um bom início de semana com aquele friozinho gostoso, mas a tendência é de melhora nas condições do tempo. Então, fique com Deus. Nosso plantão provável do tempo será na quarta-feira, dia 16, perdão, 16 de setembro, às 23 horas. Então, um abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.